Tema proposto, 1 Coríntios, o capítulo é o de número 10 e o verso de número 12 e 13. Glória a Deus. 1 Coríntios, o capítulo é o de número 10 e o verso é o 12 e o 13, que nos diz assim: aquele, pois, que cuidar estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que o possais suportar. Amém? Então os irmãos podem sentar, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Assim, nesse mesmo espírito de adoração, quero louvar a Deus por esta oportunidade de uma vez mais estar juntamente com os irmãos. Pastor Gilson, pastora Renata, obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Fiquei muito grata a Deus por esse convite, por essa oportunidade de estar juntamente com os irmãos, que são os meus amigos, e eu os considero muito. Feliz também em conhecer os cantores. Não conhecia eles, acho que você sim, vem de algum lugar, não sei, deve ser por aí. E fiquei muito feliz em conhecer, que Jesus continua abençoando. Tá? Irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que vai nos levar a nos posicionarmos, descrevendo, meditando nesse texto que ora propôs o pastor. Creio que não foi assim uma campanha qualquer, um versículo aleatório e isso, aquilo. Creio que não foi dessa maneira, senão por ser instruído pelo Espírito Santo a nos advertir acerca dos cuidados que nós devemos ter. Olha o quão profundo é e o quão relevante é esse texto para os dias atuais, para a nossa vida cristã, para os ouvintes e praticantes da palavra de Deus, para todos aqueles que temem ao Senhor. E o porquê que eu digo isso? Porque nós vivemos na terra, nós estamos peregrinando, nós estamos sujeitos a tentações, paixões, nós estamos sujeitos a quedas, a todo tipo de provações. Nós estamos sujeitos a tudo a isso. E observa que Paulo, ele no capítulo de número 13, ele diz que fiel é Deus. E que bom que a fidelidade e a misericórdia do Senhor nos alcança. Mas há uma necessidade de nós outros também resistir ao diabo, resistir às tentações, fugir delas, fugir da aparência do mal. E eu nunca vi igreja do Senhor, um tempo, uma geração que não tem estabilidade emocional e espiritual. Quando se trata de manter-se de pé, quando se trata de manter-se fiel a Deus, há uma instabilidade muito grande. Os irmãos podem observar que vira e mexe, tempos ou outros, sempre chega nos nossos ouvidos alguém que desistiu, alguém que parou, alguém que olhou para trás, alguém que caiu, alguém que por causa da aprovação não quer mais. Vira e mexe, nós ouvimos histórias de alguém que nós conhecemos, que outrora pregava o Evangelho, louvava, sentava em um banco como este, era cego, participava de todos os cultos, era praticante da palavra de Deus, mas não deu conta de se manter fiel a Deus. Mas Deus, ele ainda é fiel a nós outros. Observa, queridos, que diante dessa exortação que Paulo agora faz para os irmãos de Coríntios, observa que nos versos anteriores, haja vista no capítulo de número 5, ele diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, dos irmãos antepassados. Os irmãos conhecem bem a história. A maior parte deles não foram aprovados por Deus. E olha a importância que nós temos que ter, e um cuidado também. E eu digo muito cuidado porque
muitas das vezes nós nos titulamos crentes, autênticos, bons servos, irrepreensíveis, né? Somos até um pouco narcisistas acerca disso. Nos autodominamos bons demais. E olha o que Paulo diz: cuidado, mantenha-se equilibrados. Sabe, irmãos, diante da narrativa de todo o capítulo de número 10, nós vamos ver algumas quedas, algumas brechas que os irmãos abriram para que acontecesse a queda de muitos. Dentro do capítulo de número 10 até o capítulo de número 13, nós vamos ver pelo menos 5 dessas coisas: a idolatria, a prostituição, a tentação a Deus, a murmuração. Olha o cuidado que nós temos que ter. E a falta de instabilidade causa isso na gente. A falta de equilíbrio causa isso na gente. Porque a gente quer mostrar à igreja uma religiosidade para o mundo. Observa que somos bons em mostrar que sabemos, que fazemos e que somos, e gostamos de notoriedade, e gostamos de aplausos e status, e gostamos da aprovação mundana. Mas e sermos aprovados por Deus? Jesus, aleluia. Observe, igreja, que a campanha pode trazer desconforto, traz desconforto para a gente, mas na proporção que ela traz também um desconforto, traz cura também, traz libertação, abre os nossos olhos. Observa que se nós olharmos por adventos da vida, para os intempéries da vida, para tudo aquilo que vem nos afrontando, tentando nos desequilibrar, nós não vamos parar de pés. E há uma necessidade de nós estarmos arraigados em Cristo, enxotados na oliveira. Há uma necessidade, igreja, de nós termos equilíbrio emocional, espiritual. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Focarmos no céu, tendo a esperança de que um dia o próprio enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia, Deus. Tendo a certeza, tendo convicção que tudo isso daqui vai passar, é momentâneo. A perseguição, o abandono, os desamores, as perdas. E há uma necessidade de nós termos equilíbrio. Quando se trata de equilíbrio emocional, é um ponto que eu quero falar bastante nesta noite. Por quê? Porque as pessoas, nós estamos vendo um tempo onde as pessoas estão muito doloridas, onde não se pode mais falar a verdade, onde elas preferem ser amassageadas por uma mentira do que ser curada pela verdade de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas, elas preferem estar em um ambiente de oba-oba, em um ambiente de destaque, em um ambiente de barulho, em um ambiente de movimentação gospel, a estar em um ambiente onde a palavra de Deus, ela é pregada assim simples como ela é, mas é a maneira que ela traz cura. Observe, igreja, que Jesus, quando faz uma análise das igrejas de Apocalipse, ele observa as igrejas e destaca Éfeso como uma igreja bonita, uma igreja que as coisas estavam organizadas, uma igreja onde as pessoas tinham até cuidado das coisas de Deus. Eles repreendiam toda falsa idolatria. Eles eram repreensíveis. Eles não aceitavam qualquer palavra se não for a palavra de Deus. A ortodoxia da igreja estava ótima. O povo se achava os bons crentes, os melhores
aceitavam aquela sujeirada toda. Não aceitavam. E isso não é errado. E isso está certo. Porém, Jesus diz: tenho porém contra vós outros, que deixastes em algum lugar o primeiro amor de vocês. Jesus. Esta tua adoração aí, ela está muito rasa. Esta adoração aí, essa servidão aí, nunca foi para mim. Imagine, igreja do Senhor, nós estamos reunidos em um culto como este aqui, nos dominamos, nos colocamos como os bons crentes. Eu sou missionária, o meu nome está lá nas Assembleias de Deus, tendo notoriedade na cidade de Rio Verde e fora de Rio Verde, pregando, discursando, falando versículos de cor, numa oratória muito boa, numa eloquência que até agrada a multidão, sendo aprovada por muitos e desaprovada por Deus. Vamos fazer uma reflexão nesta noite. A igreja está aqui agora. Somos ouvintes da palavra de Deus. Nós viemos da nossa casa, adoramos a este Deus. Aqui nós entregamos, nos rendemos, mostramos as nossas qualidades, os dons. Mas se nós não formos aprovados por Deus, de nada vai adiantar isso. Paulo, quando ele destaca o capítulo de número 12, ele diz: aquele, pois, que cuida estar de pé, ore para que não caia. Aleluia, Ai, Deus. oh, demanda, Aleluia. ai, tenha cuidado. Para ficar de pé, precisa estar de joelhos. Para ficar posicionado, precisa manter uma vida de humildade diante de Deus. Para se manter de pé diante das adversidades, das tribulações, da perseguição, porque a gente nunca foi enganado, igreja, que essas coisas não nos sobrevinham. Nós nunca fomos enganados acerca disso. Aleluia. Todo tempo nós sabemos que nós sofreríamos todo esse tipo de coisas. Mas uma coisa é certa, Paulo destaca no capítulo de número 13: fiel é Deus. Porque da mesma maneira que nós somos tentados, Deus dá escape e livramento para a gente. Olha que maravilha. Aleluia. Olha que Deus bom. Quem de nós outros aqui não somos tentados diariamente? Todo tempo. E é por isso, igreja, que há uma necessidade de nós nos mantermos equilibrados, arraigados em Cristo, focados no céu, e nunca achar que nós somos bons o suficiente para vencer por intermédio de nós mesmos. Não, nós não damos conta. Se não houver em nós renúncia, se não houver em nós humildade, se não houver em nós entrega de verdade, nós não vamos conseguir nos mantermos equilibrados em Deus. E não adianta, porque a nossa carteirinha de membro, o nosso vestido caro, o nosso terno caro, a nossa conta bancária alta, não vai nos ajudar a mantermos equilibrados diante de Deus. Não vai. Não é disso, não é isso. Não é a nossa formação acadêmica que vai nos sustentar diante de Deus. E a gente vê, igreja do Senhor, e isso entristece o meu coração. Uma galera, uma turma, um grupo de pessoas, num achismo tão grande, uma arrogância, uma prepotência tão grande, tão grande. Vocês veem isso, meninos? Você vê isso, pastor? O senhor vê isso? Fazendo seleção, escolhendo, achando que já está crente demais. Irmãos, não existe no nosso meio super-homem, super-heroína, super-pastor, super-missionário, super-cantor, super-pregador. Não existe isso. Nós somos dependentes do céu.
Nós somos dependentes de Deus. É por causa da misericórdia dele que nós não somos consumidos. É por causa da misericórdia dele que nós chegamos até aqui. É por causa do auxílio dos céus que a gente chegou aqui. É por causa da ajuda de Deus que a gente ainda está de pé, respirando. Passamos um tempo pandêmico, estamos vivendo dias difíceis, dias incertos, dias tribulados, dias de falsidade, dias de muita choro, muita angústia, muita injúria. Estamos vivendo dias difíceis demais. E se não é a misericórdia de Deus para nós nos mantermos de pé, nós vamos fracassar, igreja. Se não é o cuidado de Deus, nós vamos fracassar, porque sozinhos nós não damos conta. Paulo adverte os irmãos: tenham cuidados, não cometem os mesmos erros, não façam isso, porque muitos foram reprovados por Deus, e nós não somos diferentes. A nossa geração, ela não é diferente. Sabe, igreja, destacar as 7 igrejas do Apocalipse, não tem como não dizer também da aprovação da igreja de Filadélfia, porque os irmãos eram pouco, a força dos irmãos era pouquinha, mas os irmãos mantinham-se fiel à palavra de Deus, tinha fidelidade com a palavra de Deus, não negociava a verdade dele, mantinha-se diante do Senhor. Sabe, igreja, tem um jovem rapaz, e eu gosto muito dessa passagem. A Bíblia destaca o nome dele, e o nome dele é Nabote. A Bíblia diz que Acabe chega diante deste rapaz, e ele, igreja do Senhor, não negociou a verdade de Deus. A Bíblia diz que Acabe chega diante dele e diz: olha, me dá aí a tua vinha para me plantar aí uma horta, está aqui do ladinho do palácio, não vai te custar nada. Talvez não custe nada para o adversário, de repente não custa nada para quem não sabe valorizar, de repente não custa nada, igreja, para quem não sabe o valor que tem, de repente não custa nada para quem não tem herança nenhuma, não custa mesmo. Nabote cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e eu acho isso lindo, igreja, porque mesmo diante do poderio daquele homem, tinha um no céu, tem um no céu, e Nabote abre a boca, sabendo do que viria para ele pela frente, mantendo-se de pé diante do adversário, mantendo-se equilibrado diante da adversidade, e diz: guarda-me o Senhor. Aleluia, Deus. Guarda-me o Senhor. Ele não bateu no peito, falando para aquele homem, para Acabe, que ele tinha formação acadêmica, que ele tinha alguma coisa, que ele era isso, que ele era... Não, ele não pôs nenhuma coisa na frente de Deus. Antes disso ele disse: guarda-me o Senhor. Igreja, isso aqui é ter fidelidade. A maior representação e notoriedade do Espírito Santo de Deus em um homem ou uma mulher é quando diante da adversidade, é diante das fases difíceis mesmo, ele persevera. Ele persevera. Não adianta dizer que é cheio de Deus para mostrar pulos e gritos. Não adianta dizer isso. Se quando é de fato tem que se manter de pé, não suporta, não tem equilíbrio, o emocional está abalado, não fez cara feia para mim, não me deu oportunidade, não olhou para mim, não gosta de mim, vou desistir. Que negócio é esse? Equilíbrio espiritual. Nós temos que cauterizar, igreja, a nossa mente acerca das coisas do Senhor. Observa que nós temos que aprender a focar os nossos olhos no céu. Aleluia, Deus. É verdade. Como isso, irmã?
Sabe, igreja, os ouvidos para as falácias, para as fofocas, para a reclusão humana. Nós não precisamos do aval da sociedade para alçarmos misericórdia diante de Deus. Nós não precisamos do aplauso humano para nos mantermos equilibrados diante de Deus. Nós precisamos ter equilíbrio espiritual. Observa que uma igreja que tinha um potencial lindo como a igreja de Éfeso, que tinha um potencial, tinha os irmãos, tinha riquezas, estava tudo bem, estava tudo ótimo, era um povo que guardava a doutrina das coisas. Mas nós observamos que a igreja de Filadélfia, uma igreja que tinha uma porta aberta no meio dela, era uma igreja de poucos irmãos, era uma igreja que estava sofrendo os ataques, era uma igreja que estava no meio de uma idolatria severa, era uma igreja que estava no meio de falsos profetas, falsas pessoas que diziam ser e não eram nada. E ainda assim os irmãos se manterem fiel a Deus, mesmo diante das oportunidades de se desviar, mesmo diante das oportunidades de se distanciar. Sabe, igreja, algo que tenta, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, em nos distanciar de Deus, são as aprovações, são as provações, são os dias maus, são os dias de fraqueza. Todos nós temos os dias de fraqueza, porque ninguém aqui é forte todo o tempo. Não é, quem disser que está mentindo. Nos dias da nossa fraqueza, nós somos tendenciosos, isso é do ser humano, a achar que Deus não está com a gente. No dia que nós não temos o que comer, o que vestir, abandonados por amigos, por pessoas, no dia que tudo parece estar dificultoso, sombrio, nós somos, como seres humanos, tendenciosos a fracassar, a achar que Deus nos abandonou, a achar que Deus não está com a gente, a achar que nós não podemos passar por provações. Sabe, igreja, as provações, elas nos levam a um nível de conhecimento maior com Deus. É sério isso aqui. Muitas das vezes a gente está passando por um processo muito difícil, por uma lapidação de Deus muito brava. A lixa está cortando e está doendo. Muitas das vezes nós vamos passar por dias e dias e dias, que será dias que parece que para a gente não tem fim, que parece que para a gente tudo se acabou. E é onde eu sempre destaco o equilíbrio espiritual. Não se desvincular de Cristo nesses dias, porque certamente, igreja, certamente seremos levados para um nível maior de experiências com Deus. Isso é certo. Isso não é conto de pregadora. Não, não é. Se você nunca teve uma experiência dessa, procura ter. Não murmure diante da adversidade. Uma das coisas que Paulo destaca para os irmãos de Coríntios era a murmuração. Foram reprovados, houve uma queda por causa da murmuração. A murmuração, igreja, ela atrapalha o processo. A reclamação, as falácias, os choramingos atrapalham a ação de Deus nas nossas vidas. Porque a murmuração tira da gente a visibilidade da fé. Porque você dá tanta ênfase, tanta ênfase, tanta ênfase só para as coisas ruins. Você alimenta tanto essas coisas que não consegue ver portas se abrindo, providência chegando. Não, porque está alimentando um choro, uma angústia, uma raiva, uma murmuração sem fim. Se vitimizando o tempo todo. Ah, mas só acontece comigo. Ah, porque Deus virou as costas. Ah, porque não me vê, porque não sou filha. E vai falando um monte de coisas desnecessárias.
Paulo diz no capítulo de número 12. A prostituição, a lascívia, os desejos carnais, resiste a essas coisas. Foge delas. Sabe, igreja? Quando no capítulo de número 12 ele diz: aquele, pois, que cuida em estar de pé, olha bem, analisa bem como está escrito. Aquele, pois, que auto se titula estar de pés, bons crentes, então não deis lugar. Ah, não, mas é só um contatinho aqui no WhatsApp. Ah, não, mas é só um sitezinho. Ah, não, mas é só uma amiga de trabalho. Ah, não, mas é só alguém que eu conheci. Cuidado com isso. Ah, não, é só uma coisinha que não vai fazer falta para ninguém. É, Jesus, aleluia. Aquele que está de pés, aquele que está equilibrado em Cristo, tenha cuidado, não deixe lugar. Igreja do Senhor, quisera eu que todos os púlpitos e os lugares onde eu coloco essas plantas dos meus pés, este ano fora dentro deste tema. Quisera eu. Porque essa temática tem falado ao meu coração de uma forma extraordinária. Os irmãos sabem e me conhecem bem e sabem que eu gosto de Bíblia. Quando eu me declarei com este tema de campanha, eu falei: eis-me aqui porque é eu mesmo. Sabe, igreja? Não tem muitos dias que passou um vento na minha casa. E nem por isso Deus deixou de ser meu pai. Até porque eu tenho identidade. Quem tem identidade sou eu. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Não tem muitos dias que o vento sopra, a aprovação chegou. Será que vocês não notou que eu estou uns quilinhos mais magra? Ei, meninas! A gente nota, a gente percebe. Nem por isso a fidelidade de Deus deixou de ser na minha vida. Nem por isso eu deixei de ser filha dele. Sabe, igreja? Porque a gente nunca pode bater no peito e achar que a gente não vai passar por isso, por aquilo, por aquilo. Aleluia, Deus. Porque a gente nunca pode olhar pra gente e achar que a gente já está crente demais, que já subimos lá pro terceiro céu. Hoje eu renunciei, ontem eu renunciei, amanhã eu preciso renunciar ainda mais. Porque nós estamos peregrinando, a gente está andando, igreja, e estamos em um campo de batalha. Somos soldados. Nós temos que entender isso. E todo soldado, ele tem uma listra. Todo soldado está alistado. Todo soldado tem um nome escrito. Onde? No livro da vida. Todos nós temos. A gente está só? Não. Tem um general de guerra. Aleluia, Deus. E é por isso que no capítulo de número 13, ele diz: antes com a tentação, dará também escape. Por quê? Porque tem um soldado de guerra na nossa frente. A gente não está só. E é por isso que Paulo destaca lá na frente que nós temos o livre-arbítrio, temos mesmo. E isso, irmãos, é maravilhoso. Porque Jesus é tão bom. O Pai é tão magnífico e eu amo tanto esse Jesus que Ele me deu e te dá a liberdade de escolha. Olha que maravilha! Enquanto o diabo aprisiona, enquanto ele coloca algemas, enquanto ele coloca a gente em prisões, em cadeias, enquanto ele amarra a gente, o nosso Jesus, ele nos dá liberdade. Aleluia. Ele nos dá a escolha de sermos libertos. Eu escolho
Todos os dias eu escolho Deus. E isso não me isenta de passar por um bilhão de tentação, não. A ira, irmãos, é uma das coisas que a gente tem que ter muito, mas muito cuidado em não irar. Porque quando nós iramos, nós profanamos palavras muito fortes, muito pesadas. E uma vez que nós lançamos uma palavra, ela não volta mais. E eu aprendi isso, igreja, na prática. Porque eu era muito nervosa. E eu sempre me corrigi. Agora quando a ira vem, eu mordo nos lábios. Entro no canto, fico lá. Não dá vontade de pegar e estrangular. Tá? Mas aí eu lembro lá de onde eu era, de quem eu era. Não dá vontade de dar uns puxão de cabelo. Tá? Não dá vontade de dar uns tapas, tá? Descer do salto, fazer um coque na juba e dá vontade de usar as forças carnais. Mas aí a gente lembra de onde a gente saiu. Ai. Aí a gente lembra que é nós que tem identidade. Aí a gente lembra que a gente já teve um encontro com Deus. Aí a gente entende, igreja, que a gente não vive mais lá. Não vivo mais por mim, mas já é Cristo que vive em mim. E eu não sou representante de Cristo aqui para manchar o nome dele. Não sou. Eu não posso. Da mesma boca que sai bênção, sai maldição. Que negócio é esse? Glória a Deus. Sabe, igreja? A gente vê, tem um estudo, e nesse estudo diz que a maioria dos filhos de crente não são crentes. E eu fiquei impactado com isso. E esse estudo destaca que a maioria dos filhos, olha, isso é uma estatística, uma realidade dura de se dizer. Porque a maioria não enxerga os pais dentro de casa como eles são dentro dos templos. É uma realidade. E é por isso que Jesus, ele destaca o ministério do Gadareno. Aquele homem teve uma sede de ir para o campo missionário tão grande, tão grande, tão grande. Você quer saber se um homem ou uma mulher ele teve um encontro com Deus mesmo? Se ele desceu na opinião de Deus? Quer saber? É se ele tem sede de falar de Cristo para as pessoas. A Bíblia diz que aquele homem teve desejo de ir fazer a obra com Cristo. Não me leva com o Senhor, Jesus diz não. Você vai voltar, você vai lá para dentro da tua casa e vai exercer seu ministério lá dentro primeiro. Sabe, irmãos, eu acho isso tão, tão importante, tão, tão importante. Porque aqui nós somos amigos. Aqui a gente dá beijinho no rosto, um abraço. Aqui a gente mostra uma versão maravilhosa da gente. Mas quando a gente está dentro do nosso ambiente familiar, social, quando a gente está lá mesmo, aonde de fato nós temos que nos mantermos equilibrados, assim como Paulo está dizendo, a gente já esquece que é crente. A gente já grita com os bichos, a gente já fala alto dentro de casa, os vizinhos já não reconhecem mais a gente. E aí, como é que a gente está representando o nosso Jesus? E aí, ele diz aqui no capítulo de número 5 que Deus reprovou muito daqueles. Por quê? Porque ninguém os conhecia. O céu não conhecia eles. Não reconhecia eles. E a gente tem que ter um cuidado com isso muito grande. Eu não sei os irmãos, mas eu mantenho este cuidado com os meus vizinhos da direita, com os meus vizinhos da esquerda. Aonde eu chego, eu tento o máximo do máximo ser representante de Deus na terra. Porque nós não somos chamados, igreja, só para ter uma carteirinha de membro, só para ser bons pregadores, bons... Não, a gente não somos chamados só para isso. Nós somos formados como discípulos de Cristo. Para quê, irmão? Porque a gente é o sal da terra, sim, a gente é o sal dessa terra. Mas tem sal que fica meio lá, meio cá. Tem luz que apaga, acende. Que negócio é esse? Nós somos o sal dessa terra. Tem que se manter equilibrado para liberar as coisas. Nós somos o sal da nossa casa. Nós temos que nos manter equilibradas para temperar o ambiente que está um caos. Nós temos que ter equilíbrio com o sal da terra. Para quê? Para nós sermos
do macumbeiro que senta na mesa para comer com a gente. Sim, porque não é porque nós somos servos do Senhor que toda a nossa parentela é. Mas nós somos o primeiro e um só. Ganha a casa inteira com a instabilidade. Se tiver em Cristo, de pé. É, Jesus, aleluia. Tem alcoólatra que senta na mesa com a gente. Tem prostituta que senta na mesa com a gente. Mas é futuros missionários, futuros pregadores. Até porque outrora nós outros estávamos na mesma condição. Éramos a gente. E por que agora eu tenho que bater no peito e achar que o céu é só meu? Que individualidade é essa? Que negócio é esse? Irmãos, eu amo missões. Enquanto a igreja não abrir os olhos para essas coisas, a minha pregação vai ser desse jeito que os irmãos sabem e conhecem. Por que, irmão, você está dizendo isso? Porque é desse jeito mesmo que tem conserto, conversão, salvação. É desse jeito. Aleluia, Deus. Os irmãos, ele diz para os irmãos: não façais pois idolatrias, como algum deles. Sabe, igreja, às vezes eu fico chateada com as coisas, chateada com determinadas idolatrias que um grupo de pessoas faz com determinadas pessoas. Dá tanta fama, dá nojo, dá tanto destaque, Deus parece que fica de lado. Dá tanta notoriedade para um grupinho. Isso não agrada a Deus. Não sou contra, mas você pode ter certeza que aqui, dentro da igreja, um dia que vier um ídolo, não estou falando de servo, ídolo, pode ser que não venha aqui. Aqui não vai caber o povo. Não cabe. Não estou mentindo. Não estou pregando heresias. Não cabe. Por quê? Porque as pessoas andam atrás dessas coisas. Andam atrás de idolatrar essas coisas. Irmãos, tudo aquilo que tira a primazia de Deus é idolatria. Tudo aquilo que tira o primeiro lugar do nosso Deus é idolatria. Se o dinheiro está te corrompendo, Deus já deixou de existir muito tempo. Se a vaidade está te consumindo, o Senhor já não habita mais aí. Se os desejos carnais estão te consumindo, o Espírito Santo já não está mais nesse tempo aí. Se a mentira deu lugar à verdade de Deus, o Senhor já não habita mais aí. Está de pé para mostrar santidade, mas qualquer hora a queda vai ser inevitável. É por isso, igreja, que a gente tem que ligar o nosso pisca-alerta como servos de Deus. E é por isso que nós temos que voltarmos a ser praticantes e ouvintes e praticantes da palavra de Deus. E é por isso que nós temos que voltar a ter essência de adorador de verdade. E é por isso que a gente tem que voltar a ter consagração, a ter jejum, a ter oração. E é por isso que nós temos que voltar a ser como a igreja primitiva. E é por isso que nós temos que voltar a ser crentes humildes, a ser crentes na pessoa de Jesus, a ser crente na esperança vindoura que ainda a gente vai sair dessa terra e morar com Jesus. Nós precisamos, igreja, voltarmos a sermos como era antes a igreja. A igreja precisa. A igreja precisa. A nossa geração de igreja está passando. E o nosso legado? E o que a gente tem deixado? Qual vai ser a minha e a tua história? Quem vai lembrar da gente? Como seremos lembrados? Como que os meus netos, meus filhos, as crianças, os ouvintes, como seremos lembrados por ele? Eu particularmente carrego o legado que a minha avó me deixou. Todos os dias eu ia para o culto com ela, criancinha, e ela lavava roupas lá em casa, assobiando o hino de número 15 da harpa cristã. E nunca saiu dos meus pensamentos isso. Nunca.
Ela arrastava a gente para a igreja. Dormia, mas ia. Fazia cultinho, pregava a palavra, culto de ensino, tá cochilando, acorda. Não faltava. Eu tenho um legado, irmãos, que eu carrego deles e o meu, e a minha vez. E agora, Paulo está advertendo os irmãos e deixou para a gente. Qual é a nossa história? Será que as coisas, irmãos, o tempo está passando muito rápido? Outro dia, foi o dia que o senhor me fez o convite, eu falei, o pastor Gilson é bem antecipado. Eu falei, mas já chegou. Olha quando o tempo passa rápido. Já terá outras pessoas dando continuidade a essa obra. E o legado? Se nós não, igreja, entenda isso daqui. De repente nem está dentro aqui da temática. Mas eu me preocupo tanto com isso. Por quê? Porque a gente vê tanta coisa, tanta bagunça, tanta desordem. E se nós não tivermos um compromisso de pregar a palavra de Deus, a verdade de Deus, assim como ela tem que ser pregada, ao invés de nós formarmos pessoas capacitadas, discípulos mesmos, nós vamos formar uma geração de pessoas machucadas, doloridas, frustradas, desequilibradas. E é por isso que eu me preocupo com isso. E é por isso que os irmãos nunca vão me ver aqui pregando um evangelho que não esteja na Bíblia. Porque até Paulo repreendeu. Ele disse que se vier um anjo do céu trazendo algo que não seja da parte de Deus, que era nada. Ele não aceitava e a gente também não pode aceitar. Então a gente não pode, igreja do Senhor, vir para um culto como este, participar de uma campanha como esta, ouvir palavras, louvores que falam tanto ao nosso coração. Olha quanto nós somos ministrados aqui hoje. Olha como cantou o louvor. Que não podemos adorar a Deus de Deus feito por mãos humanas. Não tem cheiro. Não existe outro Deus, irmãos. Não tem. Se nós sairmos daqui hoje, nessa noite de hoje, e falar, Jesus não falou comigo, eu não entendi nada. Não, mas essa irmã não está com nada, mas esse cantor piorou. Se a gente sair daqui com esse pensamento, de nada adiantou o esforço de vir aqui. E é por isso, igreja, que todas as vezes que nós saímos da nossa casa, entrarmos num templo como esse, nós temos que despreparar as sandálias dos nossos pés. E é por isso que todas as vezes que nós saímos da nossa casa, primeiro que o culto ele não começa aqui. Primeiro, igreja do Senhor, que nós temos que nos despir de todo achismo, de toda arrogância, de toda prepotência, de toda vaidade, de tudo aquilo que não procede de Cristo. Nós precisamos nos despir dessas forças. Porque senão a gente entra aqui e fala que de fato não sentimos, não ouvimos, não aconteceu nada. Eu quero te dizer uma coisa: não se permita jamais a ser o que era ontem, a sair de um ambiente como este, do mesmo jeito que entrou. Veio aqui para buscar a tua bênção. Faça como Jacó, faça como ele, lute, peleja, atravessa o val de Jaboque, mas atravessa lutando. Veio atrás da resposta, então veja Deus face a face. Se permita ver Ele face a face como nunca viu. Se permita. Irmãos, entenda uma coisa: virá para tentar nos desequilibrar. Grandes coisas, mas pequenas coisas também. De onde nós menos esperamos, vai sair coisas. Por que eu digo isso? Porque as coisas estão se afunilando. A igreja vai subir. Ou ela vai subir individualmente para mim ou para algum de nós outros aqui, ou ela vai no coletivo inteiro. Mas ela vai subir. É uma realidade. Não vamos nos permitir, igreja, ficar aqui, perder o nosso direito que nós temos por causa de coisas tão pequenas. Por que está tudo tão difícil? E o porquê que o diabo está lutando tanto com a juventude, com as crianças, na mente, ofuscando a mente das pessoas, tentando tirar o desequilíbrio? Por que tem um índice
já se perguntou, porque eu me pergunto todo dia, por que todo dia nasce uma criança doente? Por que esse índice é muito grande nessa geração? Já se perguntou? Já se perguntou por que ninguém ama mais ninguém como antes? Por que ninguém abraça mais ninguém como antes? Já se perguntou por que ninguém mais se compadece com a gente como antes? Não é possível que a igreja está dormindo este sono que não acorda para os sinais de uma vinda triunfal do nosso Jesus. As coisas estão se afunilando, igreja. Assim está. E o adversário quer tragar a nossa alma de qualquer maneira. Ele não aceita. Ele não aceita. Então não des legalidade. Escolha viver uma vida com Deus, para Deus. Viver de renúncia, viver de entrega, não vai valer tanta pena. Quantos cantores pode louvar? O que está com a garganta, né? Mas é melhor assim. Para falar um louvor, a gente já vai louvar. Imagine, igreja, fechar os olhos e num coral só nós cantarmos. Imagine, igreja, irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. É a promessa da igreja. Mas tem que se manter equilibrado de pés. Tem que ter estabilidade espiritual. Tem que ter equilíbrio emocional. Engole choro. Engole choro. Vá para o campo de batalha. Você não está só. Porque Paulo diz, Deus, Ele é fiel e manda escape. Aleluia, Deus. Com os crentes de toda a cidade, a Deus hei de sempre louvar no céu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, quando eu ver, ai, vai ser tão bom olhar para Deus e o Senhor olhar para a gente, dizer, vem, filho amado, bem-vindos do meu Pai. Mas tem que se manter de pés, renunciando, descer o joelho no chão, sacode a poeira e levanta e não perde o equilíbrio. Não perca, não. Mantenha-se equilibrado, igreja. As tribulações são momentâneas, vai passar. Imagina o próprio Jesus dizer, acabou. Imagina Jesus olhar para essa moça linda e dizer, eu limpo os teus choros, eu enxugo as tuas lágrimas. Ei, aqui não tem mais tristeza, aqui não tem mais depressão, aqui não tem mais abandono, aqui ninguém vai olhar titulando se você é bonita, magra, gorda, rica ou pobre. Não, aqui não tem mais essas coisas.